Como jogou o Carrascal, hein? Olha só, mandar no jogo é bom, a maiores posses do Flamengo nessa Libertadores. Então, contra o Central Córdoba, teve quase 80%, mas perdeu. Contra o Racing, agora 71% e venceu. Contra o Inter, em casa, 64%, também venceu. Contra o Estudiantes, fora 63%, a disputa foi para os pênaltis. Contra a LDU, em casa, 62% e a vitória por 2-0. Direto, então, com Cícero Melo e também com Jailson Vilas Boas. Cícero e Jailson, a gente viu o Felipe Luiz na entrevista, também o Arrascaeta, né? Interessante, poxa, é uma vitória em semifinal de Libertadores. Qual que é o sentimento do torcedor? Assim, os jogadores, o Felipe Luiz, eles precisaram convencer o torcedor de que esse 1-0 foi um bom resultado? Ainda tinha desconfiança por aí disso ou não, hein, Cícero? Olha, eu vou transferir essa pergunta para o nosso Jailson, mas eu achei interessante na matéria da Roberta a explicação do Felipe Luiz por que ele fez essa troca, colocando o Carrascal de início no lugar do Samuel Lino. E ele disse, olha, o Carrascal joga nas 4 posições de ataque. O quanto isso foi importante, porque o Samuel Lino me parece que só consegue jogar pelo lado esquerdo, né? Ele é muito bom no 1 contra 1, mas só pelo lado esquerdo. Isso que o Felipe Luiz pensou, o que pesou no jogo e que transformou o Carrascal na grande figura, o grande destaque da partida, Jailson? Então, Cícero, vou pegar ali logo o gancho das duas perguntas. Primeiro do Bruno. Bruno, acredito eu que não, tá? A torcida do Flamengo conseguiu entender. Diferente do que aconteceu entre Flamengo e Inter. O Flamengo vence por 1-0 e a torcida do Internacional, que comemora no final do jogo, ontem não. A torcida do Flamengo realmente estava vibrando, ainda mais que o gol foi no final da partida também, né? E a torcida do Flamengo entendeu exatamente esse peso que vocês acabaram de falar. Era a semifinal de Libertadores contra o Racing. Não era um jogo qualquer. E a torcida realmente comemorando ali, obviamente lamentando, né, algumas oportunidades perdidas, mas assim agradecendo e feliz com o resultado, sim. E te respondendo agora em relação a Carrascal e Samuel Lino, eu acho que o Felipe Luiz, ele matou com uma substituição duas questões, né? Principalmente o lado esquerdo, que com o Samuel Lino não estava funcionando da forma que ele gostaria, e ele ganhou também uma opção no banco de reservas para mudar o jogo. O Carrascal fez uma partida espetacular. A gente já falou aqui, enfim, é até chovendo molhado a gente ficar falando do Carrascal, mas ele fez uma partida que poucas vezes, de fato, eu vi um cara fazendo assim, de estreia em um determinado setor do campo, né, do time, com mais de 70 mil pessoas no Maracanã. E assim, com o Carrascal entrando como titular, ele ganhou um armador pelo lado esquerdo e ele ganha a opção do Samuel Lino para mudar o jogo, que era a situação que a gente estava conversando aqui em off, para mudar o jogo, um cara mais driblador por esse lado esquerdo, pegando a defesa adversária mais cansada. Agora, já projetando o jogo que decide uma vaga para a final na próxima quarta-feira, se aqui o Racing jogou com uma linha de 5, lá com certeza não vai jogar com uma linha de 5, porque vai ter que buscar tirar essa desvantagem que está perdendo de 1-0. E aí você acredita que o Racing vai jogar como e como tem que se comportar o Flamengo? Então, a possibilidade é por conta do Sosa, a ausência do Sosa, né? A gente estava vendo ali, né, alguns companheiros da ESPN Argentina falando sobre essa possível ausência do Sosa, que teve uma fratura ali sem querer, e ele é esse cara, o híbrido, né, que faz volante, que faz zagueiro, então ele pode ficar de fora do jogo de volta. Então, assim, como ele pode perder essa posição, o Costas perde justamente essa possibilidade de linha de 3 e linha de 5. Eu acredito que ele vai manter o esquema de jogo com 3 jogadores atrás, vai liberar a Martirena e vai liberar o Rojas pelo lado esquerdo, e o Flamengo tem que justamente explorar as costas desses alas, porque o Racing vai sair para o jogo. Precisa o Flamengo tem a possibilidade de ter um pouco mais de espaço, coisa que não teve aqui no Maracanã. A gente definir antes de voltar para São Paulo. Carrascal ganhou a posição, não sai mais, né? Aí já não tem quem que é melhor no esquema tático, não. Ele tem que estar dentro desse time, né? E vai estar. Possivelmente, difícil agora tirar o cara depois de uma atuação dessa. Então, provavelmente, alguma dessas 3 funções, mas acredito que o Carrascal ali, ainda mais pela fase do Samuel Lino atual, ele fique como titular pelo lado esquerdo. É isso, Bruno, não tem, acho que nem pode ser qualquer técnico do mundo, não tem como tirar o Carrascal num momento desse, né, Bruno? Vixe, com essa fase, tanto que o Felipe Luiz mexeu na equipe, mas não o tirou do campo, né? É isso. Deixou ali até o final. Essa tela é interessante, porque olha só, os números do jogo até 75 minutos e depois, nos 15 minutos finais da partida. A gente vai ver que a posse de bola nem tem tanta alteração, mas olha só, grandes chances.
Então, em 75 minutos foram 3, e em 15 minutos também. E nos 15 minutos finais, o Racing não fez absolutamente nada no jogo, né? Comparado com as boas chances até que teve, ou foram 11 ações na área rival na primeira parte da partida. Por que, Mari, esses números assim tão diferentes? O que mudou na reta final do jogo para o Flamengo ser, no final, tão dominante? Eu, sinceramente, achei que o Flamengo foi dominante o tempo inteiro. Apesar do time do Racing ter surpreendido, né? Diferente do que muitos de nós pensávamos que os caras viriam só para se defender, ficar fechadinho ali atrás, saíram para o jogo no primeiro tempo, principalmente. Mas eu acho que o Flamengo, mesmo o Racing saindo para o jogo, o Racing teve uma ou outra oportunidade pontual. E a maior parte do tempo, quem pressionou e buscou o gol o tempo inteiro foi o Flamengo. O gol só não tinha saído ainda, mas acabou saindo, né, ali próximo do fim. Mas o Flamengo já tinha criado outras oportunidades que poderia ter concluído em gol mais cedo, como por exemplo o lance do Pedro, aquele giro, né, o chute do Arrascaeta que o goleiro defendeu, o próprio chute do Samuel Lino que o goleiro fez um milagre. E aí, no final, acabou, né, que o Flamengo, de tanto insistir, acabou conseguindo, né, perfurar ali a defesa do Racing, que estava muito bem postada. Mas eu, sinceramente, achei que o Flamengo dominou o jogo de ponta a ponta, mesmo o Racing surpreendendo, jogando, né, ali um pouco mais adiantado. A coletiva do Filipe Luís é quase que autoexplicativa, né? Quando ele fala sobre a ideia dele de iniciar com o Carrascal, a ideia dele de iniciar com o Lino no banco de reservas, a leitura que ele fez prévia da partida, de fato aconteceu, assim. A intensidade que o Racing colocou no primeiro tempo dessa marcação muito forte, segundo tempo cobrou esse preço. O time não conseguiu fisicamente manter, né, essa mesma intensidade física de marcação. E aí, quando você coloca o nosso recorte dos 75 minutos, ele é justamente pegando as substituições lá na frente do Flamengo. Porque primeiro tem algumas mexidas, né, que ele promove, mas depois, a entrada do Plata, inclusive, mas depois aí ele coloca o Lino, aí ele coloca o Bruno Henrique e ele praticamente troca 3 jogadores de frente, reposicionando o Carrascal, entre aspas, no lugar do Arrascaeta. Então, ele de fato, nessa profundidade com esses jogadores, pega já essa linha defensiva do Racing completamente morta, né, de cansaço, porque jogadores que colocam correria na partida, que têm qualidade técnica e que se combinam muito. Então, eles se procuraram ao longo desses 15 minutos finais, né? Esses jogadores de frente que eu acabei de citar. Então, para mim, isso explica bastante por que no final do jogo o Flamengo conseguiu impedir, não só atacar, mas impedir também com que o Racing saísse. Ô, Breiler, você tá com ele? O Carrascal agora se garantiu. Se garantiu? Piscou farol, deu seta e passou. Ganhou o lugar na fila do Samuel Lino. Num time como o Flamengo, que tem concorrência e concorrência boa por posição, não dá para o jogador oscilar tanto como oscilou o Samuel Lino e normal também. 2 jogos já tem outro dando sinal. E é isso. E o Carrascal mostrou todo o repertório técnico que ele tem. É um jogador com uma técnica refinada, com drible, com passe, com boa leitura de jogo, se associa bem tanto com o lateral esquerdo como com os meias e o centroavante. Então, por tudo isso, por essas características, muda um pouco o estilo do Flamengo. Você perde um jogador mais agudo pelo lado, mas ganha um outro articulador e um cara que divide essa responsa de criar com a Arrascaeta. Para mim, foi uma grande sacada do Filipe Luís, aproveitando os sinais do campo. Samuel Lino baixou e o Carrascal vinha crescendo, e também de característica. Você torna o seu time mais associativo, mais técnico, e com isso ele conseguiu até gerar alguns espaços. A Mari falou, o Racing já mais cansado no segundo tempo, ele faz uma movimentação em que os atacantes vão atacar os espaços nas costas da defesa. O Flamengo já tinha ensaiado o gol no lançamento do Pulgar para o Samuel Lino, que acabou anulado por impedimento, e depois o Carrascal acha esse passe para o Bruno Henrique e depois aproveita no rebote. Então é um Flamengo que não é que fique mais letal, mas fica com um jogo mais associativo, elaborado. E aí, Bruno, posso fazer o papel do chato aqui? Porque ontem... mais um querendo roubar meu lugar. Pronto. Tá vendo, Jailson? Mais assim. um querendo minha posição. Mas é um chato do bem. Você também é um chato do bem. Mas
para mim tem uma luz amarela. Ontem o Filipe Luís foi praticamente perfeito. A escalação, a maneira como o time jogou, as substituições que ele fez, mas só algo ali não funcionou legal. O quê? A entrada do Ayrton Lucas. Mas não é porque o Carrascal centraliza? Não, tudo bem, mas o Filipe Luís gosta de ter dois laterais com características diferentes. Alexandro, mais construtor, o cara que às vezes apoia pelo meio. E o Varela do outro lado preocupado ali com o Rojas, né? Mas o Varela apoiou muito no jogo de ontem, né? Apoiou. Ele dava... Tanto que aquela que o Pedro dá um giro assim, é ele quem de cabeça tá dentro da área ali, né? E assim, tem uma defasagem entre titular e reserva nesse elenco grandioso do Flamengo nas duas laterais. O Varela, para mim, é melhor que tem sido melhor que o Emerson Royal, e do lado esquerdo o Alexandro é melhor que Vinha e também que Ayrton Lucas. O ponto para mim a luz amarela que se acende é que o Filipe Luís parou de fazer aquele rodízio com Vinha e agora o reserva de todos os jogos tem sido o Ayrton Lucas. Você corre o risco com isso de desmotivar um jogador que vinha crescendo depois de muito tempo de lesão, que é o Vinha, e que é um jogador muito importante, não só no momento defensivo, mas em chegada na área. O Vinha lembra dos tempos de Palmeiras? Ele vai muito bem em jogada aérea. E um jogador assim precisa ser muito bem cuidado. Então, além de fazer uma boa gestão de vestiário, de tentar manter o Vinha motivado, o Filipe Luís precisa também entender os sinais do campo ali. O Ayrton Lucas, há alguns jogos, não tem entrado bem. E quando não entra bem, até pensando no jogo de volta do Racing, que tem Martirena, que apoia muito pelo lado direito, Solari, que é o ponta mais rápido, no lugar do Filipe Luís eu repensaria o reserva do Alexandre para esse jogo. Para mim, o Vinha pode ser mais útil no plano estratégico, mas eu entendo também o Filipe Luís por gostar do estilo de jogo do Ayrton Lucas, por ser mais agudo, mas eu acendo essa luzinha amarela para não perder do que vinha se recuperando bem como vinha. Então eu vou perguntar para o Jailson o que ele acha e colocar o Eugênio também na conversa. Eugênio, o que você acha disso? Essa questão de um lateral esquerdo pode ser assim determinante, né? Num lateral esquerdo reserva pode ser determinante para a reta final da temporada, Eugênio? Todas as peças são determinantes, né, Bruno? Na estratégia, na montagem do quebra-cabeças de um time de futebol, você tem que encaixar exatamente. E quando você tem boas peças que te dão diversidade de possibilidades, isso aí é muito bom, como o Filipe Luís teve, continuará tendo, embora desfalques aqui e ali. Porque eu vou entrar numa outra questão. Você pode jogar com o Alexandre, você pode jogar com o Vinha, você pode jogar com o Ayrton Lucas, que entrou ontem. O grande problema agora é como remontar o ataque do Flamengo sem o Pedro. Não sei se você vai chegar nesse ponto, né? A ESPN já trouxe a informação aí nas redes sociais, no site, dessa fratura no antebraço do Pedro. E como remontar o ataque do Flamengo sem ele. É verdade, ontem o time conseguiu o gol já sem o Pedro em campo, com o Bruno Henrique por ali. Mas seria assim de início? Seria o Bruno Henrique de início? Ou seria o Plata, como já jogou várias vezes, centralizado? Então são possibilidades que você precisa ter para encaixar dentro de uma ideia de jogo. Você pode usar o Luiz Araújo, você pode usar, não pode descartar o Samuel Lino, você tem o Carrascal que foi bem ontem, você tem o Plata, você tem o Bruno Henrique. Como montar essa parte ofensiva da equipe? São possibilidades diferentes com características que permitem ao técnico trabalhar. Na direita também. O Varela e o Emerson Royal. São jogadores... O Emerson é um jogador mais de apoio. O Varela, embora tenha apoiado ontem, ele é um jogador que marca melhor que o Emerson. Então é entender o encaixe que ele pretende para o time. Por isso não acho que exista assim... Claro, jogadores que se destacam muito viram titulares absolutos. Mas nessas posições em que você tem várias alternativas, não dá para cravar que vai ser esse ou aquele, porque vai depender muito da estratégia que o Felipe for pensar para cada jogo. E aí, para o jogo da volta, Jailson, qual seria a melhor estratégia para o ataque sem o Pedro? Porque aí vale lembrar que ontem o Bruno Henrique também deu uma entrevista falando que pediu para não ser escalado mais como centroavante, né? Poxa, a entrevista no momento, né? Ele falou no momento que não era para falar. Foi. Né? Ele deu azar, né? Sincerão. Ele deu azar nessa, hein? Que timing. Não foi, Jailson? Assim, vou pegar o gancho da pergunta em relação ao Bruno Henrique, mas também vou tranquilizar o Breiler. Breiler, você não está sendo chato, tá? Você está apenas traduzindo o que a gente conseguiu ver no Maracanã, a apreensão de alguns torcedores. Essa foi a realidade na hora da entrada do Ayrton Lucas no lugar do Alexandro, porque vale a gente destacar que o Ayrton Lucas tem problema no jogo aéreo. O Ayrton Lucas, ele tem algumas questões, a torcida do Flamengo lembra bem,
em relação ao jogo aéreo. E assim, você pega o Martirelli e o Solari, que geralmente apoiam muito pelo lado, né? Eles têm a jogada de geralmente virar, né, aquela diagonal longa nas costas do lateral. Então realmente rolava essa preocupação. E na primeira jogada, inclusive, do Ayrton Lucas em campo, rolou essa inversão e o Ayrton Lucas perdeu na cabeça. Então, de fato, rolou a preocupação, essa apreensão do torcedor rubro-negro ali no Maracanã. Então você não tá sendo chato, tá? Você apenas traduziu o sentimento do torcedor. Em relação ao Pedro, Bruno Henrique... Falou isso. Ele mentalmente pensa chato. Nunca falou. Peraí, cara. Eu te defendo dia sim, dia também. Você tá largando essa pra mim? Em relação ao Pedro, o Bruno Henrique, acho que foi o timing equivocado. Justamente, né? Obviamente, ele não sabia, talvez, aí, da gravidade da lesão do Pedro. Mas assim, repetindo o que a gente falou na primeira hora, eu acredito que o Bruno Henrique e o Plata podem jogar nessa posição no jogo de volta, principalmente por conta da ausência ali, né, mais pro jogo e ter um pouco mais de espaço para jogar. Então o Racing provavelmente vai ter que sair um pouco mais pro jogo, porque está perdendo o jogo de 1-0 e vai gerar espaço nas costas, vai dar campo para o adversário. E aí você pode justamente aproveitar a velocidade do Bruno Henrique e a velocidade do Plata. Eu sinceramente acho que esse próximo confronto vai ser muito melhor para o Flamengo jogar. Não estou falando mais tranquilo, nunca é tranquilo jogar na Argentina, mas vai ser melhor para o Flamengo jogar do que esse do Maracanã. Esse confronto do Maracanã, o Racing tinha uma ideia de jogo, de se defender em primeiro plano, logicamente, tentar buscar ali os contra-ataques, saiu para o jogo até, né, ali surpreendendo a muitos, mas eles procuraram a maior parte do tempo se defender para levar o resultado para a Argentina. Então o Flamengo, pelo fato de ter conseguido esse gol, essa vitória, vai fazer com que o time do Racing jogue, né, saia para o jogo, ainda mais diante do seu torcedor. E isso pode ser algo muito bom para os jogadores do Flamengo explorarem as costas dos jogadores do Racing e tentar, logicamente, matar a partida, fazendo um gol. Porque se o Flamengo faz o primeiro gol, o Racing, logicamente, teria ali, né, uma dificuldade muito grande, porque ia ter que se expor muito e aí o Flamengo poderia, né, liquidar a fatura, tá? Então, eu acho que o próximo confronto com esse gol ficou, vamos dizer assim, um pouco melhor para o Flamengo jogar, tendo em vista que o Racing vai ter que sair para o jogo e se abrir. Então a gente tem essa questão toda, né, envolvendo... E claro que o Bruno Henrique, ele fala isso, mas, poxa, se Felipe Luiz chega lá e conversa, é claro que o cara não vai... Não é, Mari? Semifinal de Libertadores. Ainda mais um cara do tamanho, da importância do Bruno Henrique, né, decisivo como ele é. A gente tem o que o Felipe Luiz, Carrascal, que alguns personagens do Flamengo falaram pra gente ver uma análise especial aqui também do jogo de ontem. Vamos lá. Primeiro, porque encaixava muito no plano de jogo do que eu pensava, onde poderíamos... machucar a defesa do Racing e passava muito pela posição que o Carrascal estava ocupando, né, no campo no primeiro tempo. E também pensando numa eventual troca no segundo tempo, para o Lino já pegar o lateral mais cansado, com o jogo mais aberto. Eu acredito que funcionaria melhor com essa estratégia. Optei por essa opção. O Carrascal, sabemos todos da qualidade que ele tem e que ele joga nas 4 posições do ataque e está num grande momento. E os jogadores que estão no grande momento, a gente fica feliz de vê-los no campo. Temos que estar mais juntos que nunca, porque estamos mais vivos que nunca e sabemos que em casa nos vamos a jugar o sonho entre todos de poder ir a Lima. Buenas noches. Poder não, vamos a ir a Lima. Ele tá otimista, hein? Tá confiante. Então a gente tem, olha aí, Eugênio, os números do Racing jogando então contra os brasileiros na Sul-Americana e na Recopa. É isso de 24 para cá. Atropelou o Bragantino, o Atlético Paranaense, você lembra como foi esse jogo? Acho que meia hora já tava 3-4-0, lembra? Exatamente. É um atropelo. Contra o Corinthians também, aí tem uma bola ali importante do Garro, lembra? Pro Yuri Alberto, que não toca e tal. Não toca, que fica indeciso. E o Racing avança, fez 2-0 no Botafogo na Recopa, e aqui também atropelou o Botafogo, e 1-0 em cima do Fortaleza. E a gente pode colocar nessa lista, não foi na casa do Racing, não é o cilindro, mas ganhou do Cruzeiro na final da Sul-Americana. Bom, aí ali um atropelo também com 15 minutos de jogo. Verdade. Pois é, então, esse é o Racing.
Eugênio, bom, esse retrospecto não é tão favorável, apesar da vantagem rubro-negra ser bastante significativa, como a gente estava avaliando. Eugênio, é para ficar preocupado ou não? Sim. O Flamengo ganhou o jogo pela vantagem mínima. Mas é difícil, é semifinal, a gente sabe disso tudo. Mas é claro também que o torcedor queria pelo menos um 2-0 para respirar aliviado. O Flamengo foi com um gol de vantagem só sobre o Estudiantes e acabou indo para os pênaltis. Acho que ninguém quer passar por isso de novo. O Flamengo recentemente foi eliminado pelo Olímpia, que era bem inferior. Claro que era um outro Flamengo também, mas ganhando só de 1-0 em casa e perdendo no jogo da volta. Então, entendemos a dificuldade, entendemos que o adversário tem um nível muito alto e até por isso é mais difícil o jogo da volta, mas foi um resultado que permitiu ao Gustavo Costas soltar essa pérola na entrevista coletiva pós-jogo. Vamos a Lima. O grande problema disso é o que ele cria de ambiente em torno do jogo, da confiança que o Racing vai ter para esse jogo, que ele sempre procura transmitir para os seus jogadores. Então, a torcida vai acreditando muito, jogadores vão babando para a partida e ele, Gustavo Costa, vai ficar que nem um louco ali no banco de reservas, como fica normalmente. Então, o Flamengo foi melhor, o Flamengo mereceu a vitória, embora tenha tido o primeiro tempo mais difícil, mas o resultado em si é o mínimo. É um jogo de 180 minutos. Os primeiros 90 no campo do Flamengo foi só 1-0. Agora mais 90 no campo do Racing. O Flamengo não pode repetir os erros que cometeu em La Plata contra os Estudiantes, que usou e abusou da ligação direta, buscando sempre o centroavante e acabou ganhando o jogo dessa forma e tendo chance até de fazer mais um gol lá no Flamengo. Ô, Jailson, também me pegou ali a pérola do Costas, foi o... tranquilamente foi o Rojo. Podemos dar a volta tranquilamente em casa. Isso. Ele falou, o técnico falou o seguinte: estamos mais vivos do que nunca. Peraí, mais vivos do que nunca também não, né? E aí deu a certeza de que vai a Lima. Então. Hein, Jailson? Então, a gente tem que respeitar. Obviamente, ele tá ali motivando os seus jogadores, motivando a torcida, já criando o ambiente, a experiência, né, da Libertadores, mas de repente ele pode ir a Lima pra assistir a final. De repente isso pode acontecer também. Mas ele tá tentando motivar, e é óbvio, é o papel dele, ele tá certo. E eu queria aproveitar a tela que vocês mostraram, e aí eu vou, chamar aqui a atenção. Porque ontem a gente teve a Flor, né, que é a nossa repórter da ESPN Argentina, ela participou da gente, com a gente, né, da nossa live, e eu tive a oportunidade de perguntar para ela, por exemplo, porque era uma situação que tem a ver com a tela do seguinte: é uma equipe um pouco diferente esse Racing de agora, porque perdeu o Salas. E o Salas, e ela me falou isso, era a dupla perfeita do Maravilha Martínez. Né? Era perfeito como ele complementava esse jogo, mesmo sem bola, o jogo do Racing ali um pouco com menos posse de bola que o seu adversário, mas com a ligação direta, quando dava no Maravilha Martínez, ele conseguia raspar, ele conseguia segurar, como eles alternavam ali, né, a posição centralizada no ataque. Então, a perda do Salas pro Costas foi um baita de um golpe. Assim, o Costas ainda tá tentando adaptar essa equipe à ausência do Salas. E a Flor ontem ela corroborou com a sua opinião, que até agora o Costas não conseguiu, né, recuperar esse parceiro de ataque por Maravilha Martínez. O Solari tem se destacado um pouco mais pelo lado direito, mas do lado esquerdo o Costas ainda está tentando arrumar esse companheiro de ataque por Maravilha. Então, óbvio, né, o Racing vem com um retrospecto muito positivo contra os brasileiros, mas tranquilamente eu acho que o Costas forçou um pouco a barra, mas para justamente ganhar esse ambiente e os torcedores do Racing. Eles sabem mexer com isso lá. E tem informação importante que vem dos nossos colegas também da ESPN da Argentina, que o Sousa não joga a partida da volta, Breiler. É um desfalque importante. Desfalque pesado, mas eu entendo a fala do Gustavo Costa pro bloco cirúrgico, para uma cirurgia gravíssima. Louco, Breiler. E sobrevive, e acorda ali, olha, estou bem, agora é só a recuperação. Então você passa a enxergar de uma forma positiva. E você tá mais vivo do que nunca. Então, no caso do Costas, sobreviveu à prova de fogo. Porque... No sentido de que você enfrentou o Flamengo no Maracanã com 70 mil, você tá vivo. E o Flamengo, com todo o poderio, a maneira como joga, poderia golear, mesmo sendo o Racing. Então, por tudo isso, o Racing vai muito motivado para esse jogo da volta. Vou olhando por esse lado, é verdade, né? Muito bom ter o Breiler aqui por isso. Ele consegue captar ali coisas que a gente não tem
capacidade. Foi meio plantão médico agora. É ótimo. Foi, muito bem. Do atacante Pedro, que deixou o jogo ontem no segundo tempo, reclamando de muitas dores no antebraço. Aí ele passou por exames na madrugada e aí foi detectada uma fratura no antebraço. Vou trazer o Bruno Halpen para trazer a informação para a gente, meu amigo. Bem-vindo a Tom mais uma vez. A gente já sabe se é um caso cirúrgico do Pedro, porque eu sei que existe uma preocupação e o DM do Flamengo está tratando dos riscos do Pedro jogar com uma proteção e tudo mais, mas a gente já tem esse tipo de detalhe, né, nessa recuperação do Pedro? Ainda não, Joana. Um grande abraço para você, quem acompanha o Taon nessa quinta-feira. Pois é, antes a gente repercutir a grande noite de ontem no Maracanã, vitória do Flamengo de 1-0 sobre o Racing. Uma notícia muito ruim hoje pela manhã para os rubro-negros. O Flamengo confirmou uma fratura no antebraço do Pedro. Depois daquele lance, aos 3 minutos do segundo tempo, com o Sousa, aquela dividida, o Pedro levou a pior. O Pedro que deixou o Maracanã ontem direto para o hospital, vai ser reavaliado à tarde hoje no Ninho do Urubu, quando o Flamengo se reapresenta, para tentar entender como vai ser esse protocolo de recuperação do Pedro e avaliar se o atacante vai conseguir jogar imobilizado, com o braço imobilizado, que a gente sabe que é bem complicado, então ainda não tem informação se essa lesão do Pedro é um caso cirúrgico ou não. O que a gente já sabe, Joana, é que se o Pedro não tiver condições de jogar as próximas partidas, o Bruno Henrique não será o substituto natural dele. Ontem, na zona mista, após a vitória sobre o Racing, o Bruno Henrique disse que pediu ao Felipe Luiz para não atuar mais como um camisa 9, um centroavante, e que foi atendido pelo treinador. Bom, Joana, ontem uma noite típica de Copa no Maracanã, estádio lotado, mais de 71 mil pessoas, jogo tenso, brigado contra time argentino e um gol chorado aos 43 minutos do segundo tempo. Bom, o Flamengo vai para Buenos Aires com uma vantagem mínima, que o Felipe Luiz chamou de vantagem simbólica, e vai encarar um El Cilindro lotado na próxima quarta-feira, 9h30 da noite. Mais de 50 mil pessoas são esperadas por lá. Lembrando que o empate classifica o Flamengo para a final da Libertadores. O técnico Felipe Luiz mexeu em 3 posições ontem contra o Racing. Na lateral direita, acionou o Varela no lugar do Emerson Royal. Na defesa, o Danilo jogou no lugar do Léo Ortiz, que inclusive ficou no banco de reservas. Uma boa notícia em relação ao estiramento do tornozelo dele. Estava em condições, inclusive, se precisasse jogar ontem. E, claro, a grande novidade do time, o Carrascal na vaga do Samuel Lino. Apenas o 4º jogo do Carrascal como titular no Flamengo. Ele foi o cara do jogo, coroado pelo gol aos 43 minutos do segundo tempo, em uma jogada, inclusive, que ele mesmo começa, aciona o Bruno Henrique e depois fica lá na área para pegar o rebote do goleiro Cambese. Aliás, mais uma grande atuação do goleiro argentino. Dá para dizer, né, Joana, que o Racing, como um todo, foi muito bem na sua proposta de marcar muito forte o Flamengo, jogar nas transições. O Racing, aliás, que não perdia para time brasileiro há 8 jogos consecutivos, foi derrotado ontem. Bom, Flamengo, no ataque, o Felipe Luiz praticamente mudou todo o ataque, só deixou o Carrascal em campo. Entraram aí o Bruno Henrique, o Plata e o Samuel Lino. Aquele gol do Samuel Lino até levantou o Maracanã, foi gol anulado, depois um grande passe do Pulgar, um prenúncio do gol do Carrascal, que viria aos 43 minutos do segundo tempo. Segundo gol do Carrascal com a camisa do Flamengo, ele que ainda soma 4 assistências com a camisa rubro-negra. Felipe Luiz disse que ele evoluiu muito desde quando ele chegou da Rússia, virou um jogador mais letal e criativo, nas palavras do treinador. O Flamengo que agora se prepara para pegar o Fortaleza no sábado, 7h30 da noite, fora de casa, tentando retomar a liderança do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho eu volto aqui no Tom para a gente falar de Botafogo, Joana, beleza? Combinado, meu amigo. E a gente segue de olho aí na situação do Pedro. Provavelmente, até pelo último boletim informado pelo próprio Flamengo, não será um caso cirúrgico. E aí tem toda essa restrição da FIFA em relação ao material que imobilizaria... Gente do céu, queria imobilizar o braço do Pedro e proteger. Tem um material específico. Enfim, não é uma situação muito fácil, mas a gente tá de olho, hein? Traz informação aqui e atualiza a todo momento no GE. Globo. Daqui a pouquinho o Bruno Halper volta aqui para falar do Botafogo. Vamos mostrar a tabela do Campeonato Brasileiro? Porque ontem teve jogo atrasado.
Então tá aí, meus amigos, vamos aguardar para ver nessa situação do Pedro. Esperamos que não seja nada demais e que o jogador, né, esteja aí à disposição o mais rápido possível. O Pedro que realmente está fazendo uma ótima temporada e é um jogador diferenciado nesse ataque do Flamengo. Vou deixar aqui os créditos para o canal da ESPN Brasil e também para o canal do Sport TV. O link deles se encontra na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades do Mengão para vocês. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!